Olá, bom dia. Vamos lá, para contribuir aí para o trabalho da graduanda em psicologia, né? Eu vou trazer aí um programa, né? Que é o programa Acompanhante de Idosos. O programa que eu atuo enquanto coordenadora / assistente social, ele está localizado ali no bairro do Jaçanã, né? Ele faz parte do distrito de Jaçanã, Tremembé. Esse programa ele é voltado para o atendimento de idosos, né? A partir dos 60 anos a mais. Tá? O programa Acompanhante de Idosos, eu vou explicar primeiro a composição dele, para depois eu falar do financiamento, para depois eu falar aí do público que a gente atende, tá? O programa ele é composto, né, por uma equipe de um médico, uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 10 acompanhantes de idosos e a coordenadora assistente social, que no caso sou eu, tá? Na nossa equipe também temos a motorista, né? Eu costumo falar que a motorista tem uma função aí que é da independência para os idosos que têm baixa mobilidade, né? Então ela acaba fazendo parte aí da nossa equipe, tá bom? O financiamento desse programa ele é municipal, então esse programa ele só existe no município de São Paulo, tá? Hoje há um movimento, né, principalmente da secretaria e da coordenadoria de saúde do município em levar esse programa para outros, né, municípios e estados, entendendo aí que a gente está num processo de envelhecimento, que essa pirâmide, né, da faixa etária, ela já inverteu. Né? Hoje, a mesma quantidade que a gente tem de adultos contribuintes aí, né, que viabilizam, né, desde as questões previdenciárias, a gente tem o valor igual para pessoas idosas, tá? Então, já se entende, eu acho que ainda a gente, ainda estamos a passos largos, né, de pensar aí no processo de envelhecimento e principalmente no processo de envelhecimento saudável, né, onde o idoso continue mantendo desde a sua autonomia como a sua independência, né, em programas que viabilizem esse movimento a nível nacional. Hoje, no município de São Paulo, temos o programa Acompanhantes de Idosos, que é um programa que ele visa o atendimento no domicílio. Então, geralmente, né, essas unidades, esses programas, eles ficam lotados dentro de uma unidade de saúde. Exemplo, o Pai Toledo Pisa, ele fica dentro da UBS Toledo Pisa. No território Jaçanã, Tremembé, temos mais 2 pais, o pai Vamberto e o pai Santana. Pensando, né, que a nível municipal, né, como eu disse um pouco lá atrás, né, esse programa só existe no município de São Paulo. Hoje São Paulo tem aproximadamente 76 pais, né? Então hoje a gente já tem uma cobertura para a saúde, para a linha de cuidado do idoso bem maior, né? O ideal é que cada unidade de saúde tenha um pai por território, no mundo ideal, né? Hoje não é a realidade ainda, mas a gente está muito mais à frente que outros municípios, tá? Hoje o Pai Toledo, ele é referência para 7 unidades de saúde, então a gente atende 7 unidades com essa equipe, né, que eu falei anteriormente, e a nossa meta de atendimento, falando em contrato de gestão para o município, a nossa meta de atendimento são de 120 idosos, então a gente não atende 121, a gente não atende 119, né, atendemos 120 idosos, dentro desse plano, visando aí um plano de cuidado, né? Então,
todo idoso que entra no programa, a porta de entrada, né, é pela ordenadora do cuidado, quem faz a governabilidade do cuidado, né? Hoje, pensando nesse fluxo de atendimento, de ordenação do cuidado, a porta de entrada é a APS, né, Atenção Primária Saúde, que são as unidades de saúde. Então, a UBS, após identificar uma demanda de um idoso, né, que lá aplicou a AMP, que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, verificou que esse idoso tem algumas fragilidades, né, desde a sua autonomia, bem como da sua independência, ele pode encaminhar para alguns equipamentos de saúde, né, que a gente vai pensar aí no cuidado, na atenção secundária. Então, se esse idoso, ele precisa, né, ele tem uma certa autonomia, mas está perdendo independência por uma baixa mobilidade, a ideia principal é que esse idoso não perca qualidade de vida. Então, a UBS vai pensar um plano de saúde, um projeto terapêutico singular, e dentro desse projeto terapêutico singular, ele vai encaminhar para o PAI, ou para o UX, ou para o CRI, todos esses serviços que ainda conseguem, né, pensando aí na reabilitação psicossocial, para o idoso que tem mais questões de saúde mental, para o PAI. E a gente vai sentar por meio, né, das estratégias de apoio matricial, visando aí discussão de caso, para a gente alinhar o cuidado desse idoso. Então, a UBS, né, vai sinalizar lá via encaminhamento, né, via os POPs que a gente tem na atenção básica, vai dizer, olha, pai, a gente tem esse idoso que na avaliação multidimensional apontou que é um idoso pré-frágil, frágil, e a gente acredita que com o pai ele vai ainda ter mais qualidade de vida, pensando aí na socialização, pensando no acesso à saúde, pensando a garantir minimamente aí cultura e lazer. Por que eu estou falando de cultura e lazer e estímulo social? Porque embora sejamos um programa que estamos dentro, né, da pasta da saúde, o PAI visa, além de garantir o acesso à saúde, visa estimular, né, esse idoso que tem lá, que está adoecendo por causa de uma questão, ele não sai, né, ele não tem uma socialização, né, é um idoso solitário, é um idoso que está com que já tem um comportamento deprimido. Uma vez eu vou pedir desculpa, tá? Porque como eu tô fazendo esse áudio de casa, eu tenho algumas interferências, né? E essa família insuficiente não tem a ver só com o processo que devido a conflitos. Tem a ver porque, às vezes, esse idoso tem filhos, mas como eu, e acredito como outros que tenham idosos na família, que hoje a demanda, né, gerontológica e de geriatria, quando se trata de um atendimento ao idoso, ainda mais um idoso que tem questões clínicas, acaba demandando muito da família. Então, esse filho acaba não podendo se ausentar do trabalho, né? E aí aí que o programa entra. Ele entra para dividir um tanto dessa agenda médica e social do idoso, né? Então, dentro de um plano de cuidado, quando a gente inclui esse idoso, a gente acaba apontando, olha, família, então isso aqui, né, vamos supor, atendimento lá no Hospital das Clínicas com o geriatra, são vocês. Quando for atendimento, né, com físio, quando for atendimento com fono, quando for atendimento com outras especialidades, nós acompanhamos, né? Então, a gente organiza um plano de cuidado e aí a gente vai dizendo o que a gente vai se responsabilizar e o que a família vai se responsabilizar.
tá? Então, dentro dessas questões de acompanhamento da saúde, a gente observa se esse idoso, né, ele tem demandas, né, quando se trata, assim, também de um idoso que mora sozinho e que não tem familiares por perto. Exemplo, hoje no PAI, a gente tem idosos que moram aqui em São Paulo e tem filhos que moram no interior, até mesmo fora do Brasil. E esse idoso, ele acaba ficando mais frágil ainda, porque não tem ninguém que o acompanhe no supermercado, não tem ninguém que o acompanhe até mesmo no salão de beleza, não tem ninguém que o acompanhe para fazer atividades externas à vida, que aí entra o papel crucial que é do acompanhante de idosos, né? Embora um programa, o acompanhante de idosos, que tem outras especialidades como assistente social, como médico geriatra, a enfermeira, a menina dos olhos do programa são os 10 acompanhantes de idosos, né? Então, os acompanhantes de idosos, cada um atende aproximadamente 12 idosos, né? Então, são 10 idosos, a gente acaba dividindo 12 acompanhantes para cada um, e eles seguem, tem uma agenda que eles vão encaixando cada idoso durante a semana. O que vai mensurar essa agenda, né? Quando esse idoso ele é inserido no programa, a gente pensa num plano de cuidado, que ele é qualificado da seguinte forma: um idoso que tem menos demanda, ele corresponde a um plano de cuidado simples. Um idoso que tem uma demanda mais moderada, ele atende um plano de cuidado intermediário. E o idoso que, além de questões clínicas, né, de isolamento social, ele tem ainda questões de externas, né, que a gente acaba atendimento médico, fisioterapia, reabilitação psicossocial, ele atende um plano de cuidado mais alto, né? Então a gente fala que nosso plano de cuidado ele é dividido entre simples, intermediário e complexo, né? Então, no plano de cuidado simples, o ACI, que é o acompanhante de idosos, ele vai uma vez na casa do idoso por semana. Então, ou ele faz a visita, ou ele sai para visita, ou ele sai para demandas de saúde, ou acompanha esse idoso ao supermercado, né? Essas atividades externas à casa, né? O plano de cuidado intermediário, esse ACI vai 2 vezes por semana, né? Então, ele pode fazer uma visita e essas atividades externas à casa. No plano complexo, ele pode fazer até 2 visitas e acompanhar o idoso, né, nessas atividades externas à casa. A gente também tem um idoso com baixa mobilidade, né, com um declínio cognitivo importante. Então, a gente faz atividades que a gente chama de atividades terapêuticas, né, de estímulos cognitivos. Então, às vezes, esse idoso não tem nenhum, não tem uma hipótese diagnóstica fechada, né, mas está apresentando esquecimentos recentes, né? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente realiza atividades, né, que a gente chama de estímulos cognitivos dentro da casa. Então, a gente vai estimular a questão da memória, né? Se esse idoso faz atividade de reabilitação, né, fisioterapia, e o acompanhante, ele acaba recebendo essa orientação do profissional, esse ACI ele está apto a desenvolver essas atividades dentro da casa junto com o idoso, tá? Então, o programa é um suporte a mais, ele não fecha, né? Ele não é queixa-conduta, não. De fato, a gente faz um acompanhamento com esse idoso. Para além do atendimento ao idoso, a gente também tem esse papel de articulação, né? Que a gente não cuida sozinho. Então, a partir do momento que esse idoso ele é inserido no PAI, no Programa Acompanhante de Idosos, ele não deixa de ser acompanhado pela UBS, porque quem faz a governabilidade desse cuidado é a UBS, né? Quando ele é inserido no PAI, a gente avalia que a gente tem que alcançar alguma meta, né? Desde dos acompanhamentos à saúde. Quando a gente
alcança essa meta, a gente fala para a UBS, olha, UBS, vamos supor, né? Ele tá lá com uma ferida, né? De difícil oclusão, né? É uma ferida que a gente precisa manter o cuidado e o fechamento dela corretamente, de acordo aí com os protocolos da enfermagem. Fechou essa ferida, a gente faz a alta desse idoso e ele continua sendo acompanhado pela atenção básica. Então, na atenção básica, é o único serviço que ele não vai ter alta nunca, né? Os demais serviços, assim como a EMAD, assim como o CRI, assim como a URSE, o pai também faz a alta, né? As nossas articulações sempre é feita via matriciamento. O matriciamento, ele tem esse papel de educação permanente, de discussões de caso, de alinhamentos de conduta, né? Eu não preciso só estar nesse matriciamento, né, para fazer o alinhamento do caso. Então, a comunicação era muito fluida, né, partindo do princípio que que o programa acompanhante não cuida sozinho. Então, sempre a gente está em contato com a RAPS. No caso do cuidado do idoso, né, a gente chama de redes de atenção psicossocial ao idoso, né, que é a RAPS. Então, esse cuidado, ele é muito fluido dentro da rede, porque senão a gente tem uma dificuldade de fazer a alta do programa, né? E aí esse idoso acaba cronificando dentro do programa. Por quê? O idoso, pensando aí que a gente estamos num processo de envelhecimento, o idoso entra de um jeito, né? E ele pode ter esses agravos à saúde piorado ao longo do acompanhamento. Exemplo, se ele tiver uma queda, né? Se for um idoso caidor, ele passar de uma cirurgia, passar por um processo de hospitalização, ele nunca vai voltar a ser o idoso que era, né? Então, aí a gente senta e discute um novo PTS, né? Um novo projeto terapêutico singular. Então, por isso que essa comunicação, ela tem que ser fluida, porque senão o idoso acaba sendo cronificado no programa, tá? Em relação à minha motivação para atuar no SUS, eu logo quando eu me formo, né? Aproximadamente já tem um tempo, logo eu vou atuar em CAPS, né, que é o Centro de Reabilitação Psicossocial, voltado para a saúde mental. A minha primeira clínica foi aí voltada para o uso de substância, né? Então foi na clínica de álcool e outras drogas, onde eu atuei por aproximadamente 7 anos. Em conjunto a isso, em seguida, né, atuei aí em conjunto a isso. Então eu sempre tive 2 vínculos. Então eu atuava no CAPS e também na APS, né, na atenção básica, né. Paralelo a isso, eu atuei também como assistente social no CAPS, saúde mental, em equipes que hoje é EMUT. Então eu gosto, né? Tive outras atuações na área da assistência com medida socioeducativa, né? Adolescentes que cometem ato infracional. Também atuei em movimentos de moradia, mais localizado na cidade de Tiradentes, e o meu foco sempre foi atuar no SUS, né? Eu tenho essa vertente da linha de cuidado mais voltado para o atendimento no SUS, então eu sempre gostei. Eu acho que os fluxos e POPs são muito mais articulados, né, e construídos. Eu acho que ainda a gente tem muito a melhorar pensando em saúde pública, né? Eu acho não, a partir do momento que a gente conseguir ter equipes, né, que não sejam divididas entre 3 unidades, que a gente conseguir fazer um processo de matriciamento, né, mais crítico, com mais tempo, né, eu acho que a gente conseguir mais ofertar cuidado de uma melhor forma. Hoje, infelizmente,
muita demanda para pouco profissional, né? Hoje a gente tem muito mais unidades com gerenciamento via OS, né, Organização de Saúdes, e a gente sabe que para contrato mesmo de gastos, as equipes acabam sendo mais reduzidas. Eu acho que os profissionais têm críticas em relação a isso, que a gente sabe, né? Hoje tem psicólogos que atendem 2, 3 unidades, né? Pensando aí em equipe multi, né? E a gente tem muito mais pessoas adoecidas. Depois da pandemia, a gente tem muito mais idosos solitários, né? A gente tem muito mais adolescentes ansiosos, né? As questões de saúde mental têm agravado muito. Então, nos espaços coletivos onde é pensado processos de trabalho, é muito claro isso para os profissionais, né? Mas hoje, a maior parte dos contratos de gestão, e aí eu estou falando do recorte de São Paulo, né? São realizados, gerenciados por OS, né? E a gente sabe que aí, quando entra valores, né, infelizmente existe um sucateamento dos processos, né? Eu acho que se a gente tivesse pelo menos uma equipe mínima por UBS, né, eu acho que a gente conseguiria aí ofertar um trabalho mais crítico, né, mais organizado, com mais qualidade para a população que a gente está atendendo. Voltando aí para o programa, né, acompanhante de idosos, né, hoje se a gente tivesse um programa por UBS, que não é a nossa realidade, a gente alcançaria mais idosos, né, porque a gente está falando de idosos que ainda chegam na UBS, e os que não chegam, né, hoje a gente ainda não tem mapeado ali pensando no território de Jaçanã, que é onde o pai atua, o nosso número exato de idosos na nossa área de abrangência, né? Eu acho que ainda, a gente fala-se ainda de um recorte mínimo de atendimento, né? A partir do momento que a gente tiver um pai por unidade, eu acho que a gente vai ter melhor monitorado quem são esses idosos, né? Qual que é o perfil epidemiológico, né? Idosos caidores, né? Hoje a gente tem um número expressivo de idosos que sofrem quedas, né? Com processos demenciais, com síndromes de sarcopenia, né? Mas que não chegam aí nos serviços de saúde, né? E quando chegam, eles chegam muito debilitados, com problemas muito mais agravados de saúde. Eu acho que precisa de um melhor olhar ainda aí para essa demanda de atendimento aos idosos. Pensando em infraestrutura, a equipe não tem grandes impactos em relação a essa temática. Por quê? Como eu disse no início da gravação, nós somos uma equipe visitadora. Então, não é o idoso que vai até a unidade, né? É a equipe que se desloca no território até a casa do idoso, né? O que temos na unidade? Temos uma sala administrativa. O que é essa sala administrativa? Onde a equipe gerencia os processos burocráticos, né? É onde a equipe faz os relatórios, né? Então, só para pensar aí numa composição de como é essa disposição da nossa sala, hoje a gente tem uma sala com 4 computadores, né? Um direcionado para a gestora, né, da equipe, um computador para a ata, né, que é a administrativa, que faz a prestação de contas, que faz todo o processo burocrático da equipe, né, de lançamento no SIGA, né? Temos outros dois computadores voltados para médica e técnicos de enfermagem. Cada membro da equipe tem um tablet, então essas evoluções geralmente são feitas na casa do idoso, o que viabiliza, né, esse processo burocrático da equipe. Salvo exceção, né, a gente tem alguns
familiares e idosos que se deslocam até a sala do pai, mas o nosso eixo central, né, conforme o documento norteador do programa Acompanhante de Idosos, todo o nosso trabalho ele é feito dentro da casa do idoso, né? Então, por isso que hoje a gente tem aí cada profissional tem um bilhete único, então a gente tem um recurso direcionado para o deslocamento da equipe, tá? E tem o carro, né, que quando o idoso, exemplo, tem atendimento no Hospital das Clínicas, quando esse idoso vai ao supermercado, quando esse idoso vai ao museu, né, a gente direciona, tem uma organização de uma agenda, que toda a reunião geral, que acontece às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, tá? A gente acaba organizando a organização desse carro. Esse carro ele é direcionado para o cuidado do idoso. Então, quando esse carro não está com o idoso, aí a gente direciona para o atendimento médico. Pela manhã, a gente tem uma reunião de organização do dia, que acontece aí cerca de 40 minutos, então é onde a gente organiza a saída de toda a equipe, então todo mundo sabe onde todos vão estar, né? Após essa reunião diária, a equipe já segue para o território, para o atendimento dos 120 idosos.